sabe, eu amo LOL e eu amei a série Arcane, que pra mim foi uma das melhores animações da Netflix, independentemente se você joga League of Legends ou não. E eu trouxe ela aqui porque ela não pode ser esquecida de jeito nenhum. Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um resumo que rolou da primeira temporada. Se você não assistiu essa série, eu aconselho você sair do vídeo, assistir, ou porque vai ter spoiler aqui. Enfim, eu vou dar um resumão da primeira temporada de Arcane. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Arcane é uma série animada lançada pela Netflix que conta principalmente a história aí de Jinx e Vi, dos personagens que é badass no League of Legends. Na época que se passa essa animação, a cidade de Piltover é dividida em duas partes. A parte rica, que se chama lá do Alto, e a parte da periferia, que é chamada Subferia. Nada muito diferente do Rio de Janeiro. Não sei se eu posso fazer essa piada. Não sei se foi pesada. Enfim. Mas vamos lá pra história de Arcane. Quando criança, as irmãs Vi e Powder perderam os pais numa guerra. E aí elas foram adotadas por um cara que se chama Vander, que é um líder lá da Subferia. Anos depois, a Vi, a Powder e tem mais dois amigos deles, chamado Milo... Ai, o outro eu não lembro. Mas enfim, vão pro lado alto pra roubar alguém. Só que na história, quando isso acontece, eles acabam encontrando alguns cristais que são importantes pra história. Só que o dono da casa surpreende todo mundo por ter voltado pra casa. A Powder, que é a Jinx, tá? Acaba derrubando alguns cristais e os cristais acabam explodindo. E acontece que a casa era do Jace, que é um baita cientista pesquisando fusão de tecnologia com magia, e o resultado disso não foi muito bom. E depois que isso acontece, a polícia vai atrás deles, só que eles conseguem escapar porque eles vão pra Subferia e não demora muito pro Vander descobrir o que eles fizeram. O Vander é uma pessoa muito protetora, sabe? E aí os defensores de Piltover, que é a cidade lá, alta, grande e tudo mais, começam a perguntar pro Vander quem foram os culpados do assalto. Só que ele se recusa a dedurar as crianças, até porque ele criou as crianças. Isso é óbvio. Mas enquanto tudo isso acontecia, o Jace acaba indo pro julgamento, já que o tipo de pesquisa que ele fazia era considerado muito... muito perigosa, muito arriscada. O Jace foi expulso da academia e é proibido de continuar fazendo sua pesquisa. Mesmo assim, o Jace recebe ajuda do Victor, que decide ajudar, que é um personagem que tem uma doença. Mesmo assim, o Jace consegue ajuda do Victor, que decide ajudar ele a continuar a completar a pesquisa mesmo assim. Com o apoio de Mel, os dois conseguem a aprovação do conselho para continuar essa pesquisa, e essa nova pesquisa é criada o nome de Hextech. E aí a Vi, que é a irmã da Powder, ameaça se entregar para os defensores de Piltover, mas Vander não deixa isso acontecer e se entrega no próprio lugar dela. Mas a situação começa a ficar muito preocupada, muito complicada, quando o chefão do crime, chamado Silco, aparece com os capangas alterados por uma droga chamada Scintilla, ou Scintilla. Acontece que esses capangas matam os defensores e sequestram o Vander. E aí, a Vi, o Milo e o Claggor, lembrei o nome dele, eles decidem a resgatar o Vander, mas a Vi pede pra Powder ficar, até porque ela achava que ela poderia arrumar algum problema, mas é mais por implicação de outras crianças, porque ela era uma criança ela era uma criança, então crianças podem ocasionar em situações que você não deseja. Mas o problema é que a Powder era uma menina totalmente traumatizada pelas mortes dos pais. E quando a Vi pediu pra ela ficar mais pra longe desse tipo de coisa, isso meio que mexeu com a cabeça dela, como se ela estivesse se sentindo negada. Foi um gatilho mental pra ela assim, caraca, eu sou inútil. E aí foi um dos gatilhos que fez ela começar a enlouquecer. A Powder acabou decidindo misturar os cristais com Hextech com as suas bombas, e mesmo assim ela foi atrás da Vi pra só tentar ajudar, desobedecendo a Vi, só que ela acaba matando pessoas que ela não queria que ela matasse. Ela acaba criando uma explosão com a arma que ela faz, que isso pra mim é totalmente inteligente, né? Mesmo sendo uma criança, mesmo sendo uma situação problemática, e tudo isso acaba num desastre. Só pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês lembram, a bomba simplesmente mata o Milo e o Claggor, e quase matou o Vi e o Vander. Isso, o Vander
Eu posso falar mais sobre isso. Mas ela quase mata esses dois. Então você consegue imaginar o tamanho do problema que teve. O Vander acabou tomando uma dose alta de Scintilla para proteger a Vi dos Homens do Silco e acabou morrendo porque foi muita coisa e teve muita ferida logo depois disso. E logo depois a Powder aparece pra Vi e simplesmente ela entra em um colapso porque ela matou todo mundo muito sem querer. E aí a Vi ficou super pé da vida, super chateada, ficou furiosa, começou a falar besteira pra ela. Isso foi mais um gatilho mental pra Powder começar a enlouquecer, já que a Vi deu uma dura nela e começou a falar muita besteira que entrou na cabeça da Powder. E aí ela saiu dali mesmo. E aí o Silco, que é o chefão do crime, apareceu logo em seguida, acolhendo a Powder, que acabou ficando com ele por achar que a Vi abandonou ele. Mas a Vi não abandonou a Powder, ela só tinha ficado muito chateada e ela tinha sido capturada pelos defensores. Então não tinha como ela ali voltar pra ir falar com a Powder. Anos mais tarde, a Powder era agora a principal capanga do 5 e adotou o nome dela como Jinx. Aí que surge a Jinx. E ela ataca uns bandidos chamados Fogolumes enquanto defendia uma carga assim de drogas do próprio Silco, mas ela se descontrola a ver uma moça parecida com a Vi. E aí ela acaba destruindo simplesmente tudo, toda a carga ali de droga do Silco. E isso acabou chamando a atenção dos defensores. E é aí que entra a Caitlyn, que é uma novata que decide investigar por conta própria essa situação. Pra compensar o seu descontrole na briga, a Jinx ataca os laboratórios da Piltover e simplesmente rouba a nova gema Hextech pro Silco. Então você consegue imaginar a situação, né? E aí o conselho de Piltover se reúne pra decidir o que ia ser feito nessa situação e acaba decidido que o Jayce passaria a ser parte do conselho. E aí, enquanto investigava o ataque, Caitlyn acaba conhecendo a Vi na prisão. Ela mexeu uns pauzinhos e consegue soltar a Vi, e as duas começam a investigar juntas. Rola aí um swell entre elas, você percebeu com certeza se você assistiu essa série, eu tenho certeza que se continuar, vai rolar um algo a mais. E depois de algumas confusões, a Jinx descobre o que realmente aconteceu com a Vi, e aí ela ficou totalmente furiosa com o Silco. Elas duas chegam a se encontrar, mas ela vê que a Vi estava com a Caitlyn, e aí ela interpretou de mau jeito, teve uma crise de ciúme e aí a coisa fica um pouco séria. A confusão termina com os Fogolumes sequestrando a Vi e a Caitlyn e também pegando a gema Hextech que tava com a Jinx. E ao mesmo tempo, Jayce descobre que o Victor tinha pouco tempo de vida e ele decide recuperar a doença dele usando o Hextech. Só que para isso eles precisariam tomar algumas medidas bem arriscadas que o Heimerdinger era totalmente contra, que fazia parte do conselho, pra quem não entende, não sabe. Não entendeu também. Por causa disso, o Jayce propõe a tirar o Heimerdinger do conselho de Piltover e todo mundo aceita. E o líder dos Fogolumes, chamado Echo, que é um dos melhores personagens de se jogar no League of Legends, mas isso não vem agora, ele decide a cooperar com a Vi e a Caitlyn e ajudar a levar a Hextech pro lado alto. Mas os capangas tentam impedir e Echo e Jinx acabam lutando, e nessa briga a Jinx quase morreu. E pra salvar a vida da Jinx, o Singed submeteu ela a um procedimento super arriscado com essa droga, que alterou a cabeça, o corpo dela de forma, tipo assim, permanente. É nitidamente óbvio isso. Enquanto isso, a Vi e o Caitlyn vão até o conselho, falam sobre o símbolo, falam sobre a droga. O conselho não quer liderar um ataque direto, até porque é muito arriscado. Mas aí o Jayce acaba se juntando com a Vi e eles decidem atacar juntos a fábrica da droga do Silco. Só que eles usam as armas feitas de um Hextech. Mas nessa briga, o Jayce acidentalmente mata uma criança e decide simplesmente parar por ali. E ele marca um encontro com o Silco e ele propõe a transformar a Subferia em uma cidade independente de Zaun. Mas com uma troca, desde que Silco entregasse a Jinx pra Piltover. E aí, quando ela descobriu isso foi uma gota d'água pra Jinx, que aí ela decidiu sequestrar todo mundo. Silco, Vi e também, inclusive, a Caitlyn. E esse momento foi um momento muito decisivo pra ela escolher se ela iria voltar
a ser a Powder ou ia abraçar de vez a loucura e nunca mais ia deixar de ser a Jinx. O resultado acabou sendo que o Silco se soltou, tentando matar a Vi, mas a Jinx interferiu e acabou matando o próprio Silco. Mesmo assim, ela não vai voltar a ser a Powder, já que era quase impossível, ela já tinha enlouquecido e ela via o Silco, apesar de ser uma pessoa bem estável, ela via o Silco como uma pessoa acolhedora, que acolheu ela no pior momento dela. Então ela ficou muito mal com isso. E aí ela abraça de vez a sua persona como Jinx, né? E pra provar que é um caminho sem volta, ela decide simplesmente atirar uma bazuca de Hextech no prédio da sede do Conselho de Piltover, que inclusive tinha decidido aceitar a subferia, uma cidade independente de Zaun. Essa cena foi muito triste e muito impactante. E aí, o que vai acontecer a partir daí? A gente só vai ver na segunda temporada de Arcane. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo se você tá no hype da segunda temporada ou se você ainda não assistiu e aí viu esse spoiler, então não faz sentido eu falar isso. Mas enfim, galera, comenta aqui embaixo o que você espera da segunda temporada e se você tá nesse hype total e até a próxima.